estrada. Olá, meus queridos irmãos, amigos, povo de Deus, nação brasileira e os nossos irmãos espalhados por outros países. Que Deus abençoe a todos. Queremos saudá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre estarmos aqui aos sábados para levar a palavra, sermos abençoados juntamente convosco. É o nosso prazer, é a nossa alegria. Um abraço a todas as crianças do nosso Brasil, que temos um respeito e um carinho para com esses pequenos instrumentos de Deus, para também futuramente serem os líderes, pastores, obreiros que vão conduzir a obra do Senhor Jesus. A todas as senhoras, a todos os pastores, líderes, a todos os departamentos, a toda a juventude brasileira cristã, Deus abençoe. Comigo, professor César, aqui o irmão Jimmy, o Lucas, né? Aí passou agora no OAB, é advogado, Deus abençoe. Pastor Luiz, Gideone, né? Louvando a Deus. E outros que participam aqui conosco, e o Caio. Juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida. Vamos orar com o irmão Lucas nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade em que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Te peço de maneira especial que o Senhor venha usar o teu filho, pastor Osiel Gomes, em mais uma aula. Senhor, que as vidas venham ser transformadas através do poder da tua palavra, ó Pai. Que cada telespectador, cada enfermo, cada pessoa que está sofrendo, que venha ser impactada pelo poder da tua palavra. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, estamos na nossa 11ª lição, os prejuízos da mentira na família. Ponto 1, uma conversão duvidosa. Ponto 2, o problema da mentira dentro da família. Ponto 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Aqui nós vamos tratar sobre algumas questões da mentira, as palavras-chave do texto. Nós temos aqui os apontamentos da nossa lição, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e o texto bíblico que estaremos tratando. Louvemos ao Senhor, com quantos hinos aí? 2 hinos da nossa harpa cristã. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual e valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus me concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em treva estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação, que na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chega por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Aleluia.
Hino de número 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar das trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi do lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos lá da cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação está fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, com o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Muito bem, amados, queridos, nós vamos seguir em frente com a nossa lição de hoje, muito relevante, muito importante. Começaremos com a nosso texto áureo e a verdade prática. Vamos lá. Lição de número 11, texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com todos os seus feitos. Colossenses 3, versículo 9. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Muito bem. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Muito boa colocação do pastor Helena Cabral, porque a mentira, ela pode maquiar, ela pode falsear, não é isso? A mentira vende flores e entrega espinhos. Isso, é verdade. Então, ela pode fazer uma maquiagem, ela pode ser um momento em que a pessoa fala mentira pensando que vai ter bons resultados. Mas como temos a colocação aqui, ela não dá frutos, a mentira só dá flores. E antes de nós começarmos, nós temos aqui, eu quero dizer aos irmãos que às vezes a gente começa aqui, aí o irmão pergunta, pastor, não vai entrar no texto da lição? Nós, todo o tempo, damos a lição, mas o meu objetivo não é só a lição. O meu objetivo é o texto por completo, para que você entenda o texto.
Porque nosso objetivo aqui é ampliar o texto. Então, às vezes, eu vou dar um histórico do texto para depois chegar ao texto e concluir com a lição. Mas, no final, a gente conclui sempre esboçando a lição. Eu estou dizendo isso aqui porque se for para mim dar só o que está aqui na lição e só o que já está escrito, aí o irmão pode só ler a lição, né? Eu estou, primeiramente, condensando um resumo. Por exemplo, na aula passada, a gente foi falar de Jó, não é isso? Mas eu tive que fazer um esboço do livro de Jó para que o irmão entendesse, para que ele já vá para a aula, ou ele vai fazer uma pregação, ele já sabe os níveis, as implicações literária, textual daquele capítulo. Então, quero dizer para os irmãos isso, para que você não pense que eu estou fugindo do assunto. Não, senhores. Nós sempre entramos no assunto, mas às vezes tem assunto que o autor da lição ele fala aqui, ele dá uma pincelada, e eu tenho que pegar todo um histórico para chegar ao que a lição está apontando. Porque não tem como o autor colocar tudo na lição e não tem como colocar tudo em um livro. Por isso que a gente faz esse resumo, ok? Então, o que é a mentira? Pastor Ziel, do que a mentira trata? A mentira, na verdade, ela é uma falsidade que busca uma aparente verdade. A pessoa que está mentindo, ela sabe que está mentindo, mas ela leva a outra pessoa a crer que aquilo que ela está dizendo é o quê? É a verdade. Então, a mentira, ela envolve essa questão. Mentira é também falta de caráter, não é questão de crença. Nós temos pessoas que são crentes, que são mentirosas. Nós temos pessoas que são crentes, que são verdadeiras. Nós temos homens mundanos, que são mentirosos. Mas nós temos homens mundanos, que são homens sinceros, de palavra. Porque isso depende, na verdade, da própria natureza da pessoa. Veja aí, Êxodo, é universal. Você não deve mentir, vê se é o capítulo 20, verso 17. Rapidinho, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia aí. Eu não anotei esse texto, mas eu creio que é isso aí. Como é que diz aí? 20 e 17. Não cobiçarás. Vai. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Sim. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua Vê o serva. 16, eu acho que é o 16. 16. Não dirás falso testemunho. Sim. Não dirás o quê? Falso testemunho. E o que mais? Contra o teu próximo. Então, falso testemunho é o quê? É mentira. A própria lei, terminantemente, ela já proíbe o ato, a ação de mentir. Então, você está vendo aqui a definição de mentira que é totalmente proibida pela Bíblia. Por que os homens mentem? Os homens mentem por duas razões. Uma, desfazer as ideias perfeitas de Deus e da Bíblia. Ok? Os homens mentem para chegarem a posições elevadíssimas. Entenderam? Então, os homens mentem por essas duas razões. Eles procuram desfazer, vamos ver essas duas referências, rapidinho. Um já deixa aí aberto e passa para o outro. Jeremias 14:14. 14. Vamos lá. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles profetizam. Está vendo? Veja bem o que o pastor leu. Falsos profetas, querendo arrogar para si, chamar para si o título de que é homem de Deus, o título de que é escolhido do Senhor, ele mente. Ele mente. E aí ele mente para provar para a congregação que ele é um escolhido. O Senhor me falou, o Senhor me disse, Deus ontem à noite me revelou. Eu não ando com essas bobagens. Sabe por quê? Porque todo dia o Senhor me fala. Aqui. Todo dia ele me fala. Todo dia ele me revela. O Senhor me falou, está aqui. O Senhor me disse, está aqui. Acabou-se a conversa, não é assim? O Senhor me falou, está aqui. É por isso que quando você vê o profeta dizia, assim diz o Senhor. Então pronto, esse aqui, 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é divinamente e útil para corrigir, para redaguir, para instruir na justiça. Então todo dia ele fala comigo. Mas às vezes eu quero mostrar para a congregação que eu sou homem de Deus,
Eu quero que a pessoa me veja como um ser espiritual e eu começo a dizer, ontem Deus me disse. Ontem, eu até quando eu tenho um sonho ou algo, eu digo assim, rapaz, ontem eu sonhei, possa ser que seja uma revelação de Deus. É assim que eu digo. Eu tenho medo de abrir a minha boca e dizer, Deus me disse isso. Eu tenho medo. E tem muito menino e muita mulherzinha menina. Tu está filmando? Bota para cá. Muita mulherzinha menina que toda hora, o Senhor está me dizendo, nem precisa. Bota para cá. Bota para cá. Nem precisa disso. Porque quando Deus fala, é quando a palavra dele é pregada. É só isso aqui. Então não precisa esse negócio de, o Senhor está me dizendo. Não. E tem muita coisa aí que eu não vou falar aqui hoje para não causar escândalo. Mas tem muita coisa no nosso meio que não tem nada a ver de Deus. Puro emocionalismo, pura criação mental. Entendeu? Você tem que ter todo o cuidado. Por que eu fico com a palavra? Porque às vezes eu crio meu universo espiritual na minha mente, e eu fico fabricando. Às vezes é uma voz interna, ok? Que nós temos essa voz chamada também de consciência, mas às vezes também o meu universo fora da Bíblia cria o meu mundo espiritual. Eu ouço uma coisa e eu digo, é Deus, olha, ele está me falando. Não, é só isso aqui, entenderam como é as coisas? Pronto, nós temos que ir para o que está revelado, e acabou-se a conversa. A palavra de Deus. Bota para cá, qualquer profeta que andar dizendo que teve uma revelação e que criou uma igreja e que tem um livro e que aperfeiçoou a Bíblia, esse profeta é mentiroso e é de Satanás. Você está me entendendo? Porque o que está escrito já é o suficiente para a nossa salvação. O que está na Bíblia, leia aí, pastor, João 20, 21. O que está escrito é o suficiente para a nossa salvação. E nós não podemos, diz Paulo, ir além do que está escrito. Ok? João 20, 21. Disse-lhe, pois, outra vez, Pai seja convosco. 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Estes foram escritos, é passado, não é isso? Estes foram escritos para que creiais. Sim. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pronto. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, tenha vida em seu. Então, o que está escrito na Bíblia já é o suficiente. Não creia em profeta que aparece aí dizendo que teve revelação para mudar a igreja, que agora tem a nova igreja, que agora as outras igrejas são mentirosas. Primeiro, um profeta que chega dizendo que as outras igrejas são mentirosas, já ele não presta. Porque a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão fala da lei. E quem fala da lei, fala de Deus. E tu fala de Deus, tu não tem nada a ver com Deus. Rejeite isso daí, ok? Então, muito cuidado. Os homens mentem para desfazer as verdades de Deus. Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Olha o que diz a Bíblia. Como é que fala? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. Sim. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O que hoje olhe para cá, mudam a verdade de Deus em quê? Mentira. Em mentira, olha para cá. É teólogo dizendo que não tem inferno, é teólogo dizendo que não tem demônio, é teólogo dizendo que não tem Satanás, não é assim? Tudo isso é mudando a verdade de Deus em mentira. Lá vai, é as pessoas dizendo que todo ser humano é bom. Olha para cá, tu está filmando, cara, direito? Bota para cá. Se não existe Satanás, pergunta para esse doutor em teologia, pergunta para ele por que uma pessoa, ela que é tão perfeita, é a imagem de Deus, por que ela pega um revólver? Por que ela pega uma faca e enfia na barriga de uma pessoa e diz que quanto mais ela corta a pessoa na faca, mais ela geme de dor e ele sente prazer de matar a pessoa na faca? É ser humano um bicho desse? Quem é que está nele? Aí vai teólogozinho bonitinho explicar isso, né? Vai explicar, deixa ele te pegar com facão, que aí eu quero ver se tu anda com essa. Me bate, porque tu é a imagem de Deus, tu não tem diabo, tu é a imagem, é só o sistema que está te atacando. Deixa um cão entrar e aí começar a quebrar tudo para tu ver. Porque a mentira, ela não vem só. A mentira, além dela achar espaço no ego do homem, aconteceu no Éden, né? Ela traz status, ela traz grandeza, é tudo que o homem quer. Pronto, porque a mentira é o caminho mais fácil para você crescer. Só que ela só traz
flores, ela não traz frutos. Então, a mentira, ela ataca as verdades de Deus. Olha, o que tem, olha, é tão claro, irmãos, que hoje tem deputado e tem países que tem tanta coisa para eles tomarem conta e cuidar, não é assim? Cuidar dos pobres, cuidar da questão do racismo, cuidar da diferença. Eles estão cuidando é de quê? É de Bíblia. Tirar a Bíblia das escolas, não é assim? O que tu quer com Bíblia, cabra ruim? Meu Deus do céu. Tudo é mentira do diabo. Ele tenta desfazer da verdade de Deus. Então pronto. E a mentira, como ele falou aqui, além de desfazer a vontade de Deus e a verdade, ele usa a mentira para chegar ao poder. E o Brasil, eu não sei se o Caio bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Brasil implantou a cultura da mentira. A primeira coisa, vocês já observaram? Olha para cá. A primeira coisa que o Brasil instituiu, o que é o dia 1º de abril? Então pronto, o Brasil, olha para cá, o nosso país é um país que incentiva o quê? Homenageia a mentira. Homenageia. Eu vou dizer uma coisa, talvez vocês podem até se zangar comigo. Talvez até vocês podem. Eu acho que a justiça, ela deve cuidar das coisas civis. Tem gente que fica, dia do evangélico, sabe por que eu não sou muito a favor disso? Porque se tem que ter o dia do evangélico, tem que ter o dia do quê? Do não evangélico. Tem que ter o dia da bruxa, tem que ter o dia, não é assim? A lei não é para todos? Eu entendo que seria melhor o governo cuidar das suas coisas e a igreja cuidar das coisas dela. O que é de César e o que é de Deus, é de Deus. Então pronto, cada um. Porque a grande questão é, se eu quero um dia do evangelho, tem que ter o dia dos bruxos, tem que ter o dia do macumbeiro, sim ou não? Então eu acho que não é para ter dia de ninguém. É para ter o dia, por isso, hein? Não, nem isso, porque tem várias religiões. O correto é o governo cuidar das suas coisas, não é assim? E nós cuidarmos da nossa. Eles não se intrometerem conosco e nem a igreja com eles. Tratar como cidadão, seja ele ateu, seja cético, seja ele quem quer que seja. A lei é para todos. E perante a lei, todos nós somos o quê? Iguais. Então, quando eu boto... E aí os crentes entendem o que eu estou dizendo aqui. No dia que ele cria o dia do evangelho, que se criarem também um dia das bruxas, tu não vai se zangar. Já tem. Ai, 31, já é uma coisa que eu não sabia. Tu tem certeza. Dia das bruxas. Está aí. Então, pronto. O Brasil está instituindo uma cultura mentirosa. Esse negócio de dizer, deputado mentiroso, ladrão, não chama ele de ladrão, não, porque o Brasil tem um dia especial para implantar o quê? A mentira. A criancinha já vai até crente. Tem crente que me liga dia 1º de abril. Pastor, um dia ligou. Eu disse, o que é isso aí? Não, estava brincando, hoje é 1º de abril. Ah, mentiroso! Não é assim? Eu fico pensando como é um Brasil, irmão. Vocês já imaginaram um dia para mentir, homenagear o quê? A mentira. Que cultura nós queremos? Aí a criancinha vai, teve até uma cantora que fez uma música no Brasil homenageando a mentira. Aí quando vê um candidato, um prefeito, um deputado, aí ele diz, isso é um mentiroso. Não, tem um dia nosso que já é para isso mesmo, para ensinar ele a mentir. Pronto. O que a mentira cria? A mentira cria duas coisas. Primeiro, erro. Ela leva você ao erro. A segunda coisa que a mentira faz é criar uma ilusão. Oh, irmão, a mentira é tão desastrosa, ela é tão maléfica, que a pessoa fica, irmão César, pensando que você está falando a verdade. A pessoa acredita, rapaz, é isso mesmo. Ela até conta para a outra. O fulano me contou isso, isso e isso. Mas tudo é mentira. É uma ilusão. Eita coisa do inferno. Eita, irmão. Eita coisa do inferno. Não, ele mente tanto, e eu vou já falar isso aqui, que o irmão falou ali, o pastor. Ele mente tanto que depois ele... Não é verdade. Rapaz, é verdade isso aqui mesmo? Olha, porque aí depois ele não sabe. Quando ele inventou a mentira, e ela entrou no subconsciente dele, aí depois ele disse, rapaz, não é verdade. Eita, meu irmão. A mentira cria essas duas coisas. Ela cria o quê que eu coloquei aí? A ilusão, e ela cria o quê também? O erro. É isso que a mentira... Vê aí Isaías 28:15. Vamos lá, rapidinho, corre aí. Depois...
Vamos lá. Ela vai lá. 28:15. Sim. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Tá vendo? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio. Tá vendo? E debaixo da falsidade nos escondemos. A mentira eles têm, sabe que é mentira, mas eles querem ela, porque ela cria o quê? Uma ilusão. E tem psicólogo, eu respeito todos os psicólogos no Brasil, tem psicólogo, tem outros que ensinam e dizem assim, não deixa ele com isso aí, porque trabalhar o imaginário, trabalhar não sei o quê. Eita, meus irmãos, é por isso que o povo tem raiva de crente, irmão. O povo tem raiva de crente. Agora eu estou falando dos crentes sinceros. Eu não estou falando de crente vagabundo. Estou falando de crente que é verdadeiro, que não anda com mentira. Não é assim? Porque tem crente mentiroso. Tem crente mentiroso, tem pastor mentiroso. Vou logo dizer a verdade todinha. Hoje eu vou dizer um bocado de coisa. Liga aí para o teu pai, liga para o teu pastor, liga para a tua mãe, liga para aquele incrédulo velho também que fala de crente, que hoje eu vou falar para ele também. Chama aí todo mundo. É daqui a pouco. Mas é a verdade da Bíblia. Não é minha não, é da Bíblia. É uma mentira ilusória. E tem mais. A mentira, ela cria uma falsidade moral. Romanos 1:26. Vamos lá. Isso aqui não está na lição não, mas eu estou colocando tudinho que é da mentira. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Não querem Deus, que é o quê? Quem é a verdade? Jesus diz, conhecereis, e a verdade está aí, João 8:32. Eu sou o caminho e a vida. Agora o homem não quer Deus, não quer a verdade de Deus. Ele vai cair aonde? No poço da mentira. Olha para cá. Quem não quer Deus, quem não quer a verdade, quem não quer a palavra, vai ser iludido pela mentira. E aí tem uma coisa. Deus é o pai da verdade, mas tem também o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Fala bem alto aí vocês. Quem é o pai da mentira? Satanás. Pronto, e aí nós vamos analisar. João 8:44. Pronto, se tu não quer Deus, não quer a verdade ela está em Deus. E quem foge dela vai para uma falsidade moral. Não é isso? Vós tendes por pai ao diabo. Pronto. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Isso. E nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é natural, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então, quando criaram o dia 1º de abril em homenagem à mentira, estão elogiando quem? O Satanás, que é o pai de quem? E quem mente é filho de quem? E quem é de Satanás? É mentiroso. Pronto. Aí pode se zangar, mas é Bíblia. Resultados da mentira. Pastor Ziel, e o que a mentira traz? Traz o que ele falou aqui. Hipocrisia, falsidade, sede de poder, de grandeza, mas na mentira ele não se importa. Veja o quanto eu estava lendo um tempo sobre as guerras que surgiram no mundo, todas elas se firmaram em cima de mentiras. Teve países que não tinham nada, eles inventaram, eles camuflaram, criaram uma situação para criar aquela guerra. A Jezabel criou uma mentira. Eita, irmão, é coisa ruim. Está lá em 1 Reis. A Jezabel, ela criou uma mentira tão grande para o marido dela se apossar da vinha de Nabote, está lá em 1 Reis 21. Ela inventa toda uma mentira, escreve cartas falsas, convoca um conselho falso. Irmão, um povo sem Deus, um povo sem palavra, um povo sem a verdade de Deus, quem manda é o diabo. E quando o diabo manda, eles inventam história, eles vão falsificando documentos, falsificando dados, tudo para levar para onde? Para a mentira. Uma mentira que amanhã se tornará o quê? Verdade, mas é uma verdade mentirosa. É lamentável. Oremos para que Deus nos dê homens sinceros, homens de caráter, homens que tenham palavras, homens que não sejam mentirosos. E eu vou dizer, está difícil no Brasil, sabe por quê? Porque nós estamos implantando uma cultura da mentira. Deus não mente. Você pode acreditar, vê aí Tito 1:2. Deus não mente. Tudo que tem na Bíblia, tudo que ele fala, tudo que ele colocou na sua palavra há de se cumprir. Creia nisso, porque é a verdade. Vamos lá, Tito 1:2. Pronto, depois de 2 Timóteo, tu já acha aí, vamos lá. Já?
Vamos embora. 1:2. Isso. Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, Olha, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. pronto. Então, nós demos aqui uma pincelada sobre a mentira, que nós temos que rejeitá-la terminantemente, porque não é bíblico. Não é bíblico. Vamos falar hoje. Vamos lá. Atos. O texto aí é Atos 5. Vamos lá. Atos 5, 1-11. Isso. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, Sim. sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficará para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Isso aí é o qual? É o 7. 7, pronto. Bem, vamos começar primeiro com a morte do marido, ok? 1-6, pronto. O que o pastor está lendo é isso aqui, ok? Eu coloquei aqui em primeiro lugar um casal lindo. Um casal lindo. Pastor Aziel, um casal lindo. Sim. Porque a leitura do texto, ela não diz, mas ela me leva a entender que os dois, Ananias e Safira, parece que os dois eram bem afinados. Assim como Manoá, a esposa, não é isso? Observem que os dois viviam unidos para a prática do bem. Esses dois aqui eram unidos nas finanças, eram unidos nos propósitos. É por isso que a Bíblia, ela vai usar essa palavra grega aqui. Digam comigo, enós physató. Vamos lá. Enós physató. Essa palavra, se nós analisarmos ela, está aqui aí, conserto. Onde é que está aí? No verso 5, né? Vê se é o 5 ou é no 4. Teu conserto. Isso. 4. Como é que diz? Por que formaste este desígnio em teu coração? Porque é o 4? É o 4. Porque formaste este desígnio em teu coração. Desígnio em teu coração, não é isso? Retivestes, vamos lá, 2. 2. E reteve parte do preço. Reteve, não é isso? Observem bem que reteve é essa palavra aqui. Enós physató, verso 2, não é isso? Isso. Verso 2. Essa expressão aí é a mesma que é aplicada a Acã. Ele pôs, está lá no capítulo 7, ele pôs a parte, só que ele reteve o que era maldito. Ele reteve o que era maldito. Observem bem que para doar, vejam bem, a pergunta do pastor Elianai Cabral, uma conversão duvidosa, não é uma pergunta, é uma afirmação, uma conversão duvidosa. Só que há autores que dizem que pegar uma parte do dinheiro e reter para o que era sagrado era sinal de que eles conheciam a verdade de Deus. Não era assim? Conhecia a palavra. Porque quando Acã, ele vai tomar aquilo que era maldito, o anátema, ele fez com consciência. Ele sabia? Ele sabia que tinha a ordem de Josué para não pegar? Deus não tinha dito que não era para ele não se apossar? Mas ele, com os olhos e desejos de ganhar e o poder, ele tomou isso para si. Então é muito importante que quando você chega aí nesse verso 2, que diz que ele reteve, não é isso? É a mesma expressão que aparece lá. Ele reteve. Ou seja, ele guarda para si essa parte aí com desejo de ganhar mais. E o Ananias e a Safira, eles sabiam que aquilo
que eles estavam separando, e vamos separar aqui para o Senhor, vamos dizer que é para o Senhor, porque eles sabiam, eles viram Barnabé, eles viram o exemplo de Barnabé, a prática de Barnabé, só que eles queriam fazer uma consagração no intento maléfico. Eles queriam fazer uma consagração de um dinheiro, repartindo e separando para Deus, para uma consagração pública invejosa, para uma consagração pública enganosa. Então perceba que o mal aqui desse casal é nisso aqui. E aí vocês observem bem que nós temos aqui, eles eram um casal lindo, todos dois viviam em comum, só que era para a prática. Há muitos casais que são lindos, até eles parecem que são perfeitos nas ideias, mas são maléficos para o mal. E eu quero dar um conselho aqui, a irmã que é crente, a salvação não é de casal, a salvação é indivíduo. Por isso que Pedro diz, por que tu concordaste com ele? Rapaz, irmã, não concorda com aquilo que não presta com teu marido. Não é assim? Ele pode ser teu marido, ele pode ser bom para ti, ele pode ser um trabalhador, mas na hora que for para a prática do mal, minha santa, diga não. Uma senhora chegou aqui no meu gabinete e disse, pastor, me ajude pelo amor de Deus. Eu disse, o que é, minha santa? Me ajude, é porque meu marido, pastor, ele agora eu venho sofrendo há dias. Ele disse para mim, pastor, que me ama e parece que eu não amo ele porque ele quer fazer swing. Ele quer colocar um outro homem no nosso relacionamento. Eu digo, diga para o seu marido que ele é um homem sem caráter. Diga para ele que você não concorda com essa prática. Se ele quiser outra mulher, ele cai fora. Mas entregar você para outro homem numa relação a 3... Hein? Pronto. Vocês estão entendendo? Tem irmão que pensa que não tem na igreja, que não tem lá fora. Tem. E aí vocês podem observar que esse casal, ele era lindo. Olha aqui, eu coloquei os dois nomes. Digam comigo, Ananias. Vamos lá. Ananias. Vamos lá. Sapfire. Vamos lá. Sapfire. Observem que Ananias, se vocês analisarem, quer dizer graciosamente dado pelo Senhor. No aramaico, a palavra safira é uma pedra linda, azul, quer dizer no aramaico linda, quer dizer bonita. Ou seja, era um casal que até os nomes eram lindos, não era assim? Mas era um casal que estava na prática do mal. Então, se você, minha santa, a Bíblia diz em Provérbio 14, primeiro, a mulher sábia edifica a sua... A Bíblia diz em Provérbio 31 que até o marido confia nela. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher crente. Concorde com o seu marido só com aquilo que é para o bem. Concorde com o seu marido só com aquilo que promova a espiritualidade de vocês dois. Não concorde com o seu marido para a prática do mal. Não concorde com o seu marido com as práticas pecaminosas. Não sente na cama com seu marido os dois para verem filmes pornográficos, dizendo, vamos promover a nossa felicidade. Amanhã o estrago é grande. Vocês podem abrir uma porta para a pornografia. E já é provado que a pornografia é pior do que o crack. Para se livrar dela é difícil. É difícil. Muito cuidado, muito cuidado. E aí o marido vem e ele fala, verso 2, olha o verso 2, vamos lá. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Pronto, não é isso? Levou uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu dizer uma coisa interessante para vocês, que vocês devem analisar aqui. Perceba que a igreja aqui, ela estava vivendo o melhor momento espiritual dela. Ela estava vivendo o melhor momento da graça. Se você pegar Atos 1, eles vão orar. Atos 2, o poder de Deus desce. Atos 3, Pedro cura um paralítico. Atos 4, a explosão de poder e de milagre. E o povo de Deus sofreu, mas saiu vitorioso. Aí quando você chega no 5, tem um casal que vai ser usado pelo diabo para atrapalhar esse brilho todo da igreja.
Aí outra coisa, a igreja pode orar, a igreja pode jejuar, a igreja pode ter Bíblia, mas isso não quer dizer que do meio dela não vai sair cão, não vai sair mentiroso, não vai sair pedófilo, não vai sair ladrão, não vai sair falso. Tudo isso tem dentro mas não é da igreja. É aqui que eu quero falar com vocês, porque tem irmão que diz, essa semana, tu tá filmando? Essa semana teve aí alguém que foi pego por pedofilia, aí a televisão gosta. Pastor é preso, e aí depois eu fui informado que o rapaz não é pastor, era um membro normal, e aí pronto, eu quero dizer aqui a verdade de Deus para vocês. Tem soldado na corporação que não presta? Tem soldados bons? Tem soldados direitos? Tem médicos bons na classe deles? Tem advogados bons, mas tem advogado bandido? Tem médico bandido? E por que vocês só falam de crente? Enche a boca para dizer pastor, não era nem pastor. Essas mídias, bota para cá, tu tá filmando direito? Essas mídias devem procurar saber fazer direitinho as suas reportagens. Procurar saber proceder direitinho. Porque, na verdade, nós não podemos aceitar isso. Isso é só uma artimanha do diabo para queimar o quê? Que tem pastor que não presta, a gente sabe. Mas também tem médico que não presta. Tem advogado que não. Tem policial que não. Tem juiz que não. Nós estamos falando dos que são bons. Agora, de todo lugar pode sair gente. Por exemplo, eu trabalho aqui com quase 300 congregações. Aí pronto, é tanto crente. Pode sair um ruim do nosso meio? Pode sair um bandido? Agora eu sou culpado? Então pronto, meu filho. Tem família aí que o pai mais a mãe criaram os filhos com amor, carinho e ternura. De repente um vira bandido. Foi o pai? Um vira traficante. Foi o pai? Então pronto. Muito cuidado com essas coisas. Aqui vai sair, e olhe para cá, era de um meio de um povo que estava orando, era de um meio de um povo que estava consagrando, era de um meio de um povo que tinha milagres, era no meio de um povo que tinha poder para todo lado, mas aí vai sair disso. Agora tem um diferencial. Igreja que ora, igreja que busca Deus, igreja que tem poder de Deus, no meio dela tem líderes que têm o dom de discernimento para descobrir a fraude. Eita. Pode se levantar. A Bíblia diz que o pecador não fica no nosso. Pronto. Está lá no Salmo 15. Está lá no Salmo 1. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio. Nunca vai deixar de ter no meio da igreja o joio. Não é isso? Nunca vai deixar de ter o Judas. Nunca vai deixar de ter o Acã. Mas uma coisa é certa. Os sinceros vão aparecer. Eita, glória a Deus. Os sinceros vão aparecer. Ficam os sinceros e os falsos vão para onde? Todos caem fora. Aí observe bem uma coisa. Aí eles pegaram e levaram. Só que eles estavam mentindo. Aí quando você chega aqui, uma coisa interessante na igreja primitiva. Tudo que uma igreja precisa para entender como deve ser, está aqui. Só nesses versículos. A Bíblia diz que os dois, Ananias e Safira, levaram uma oferta. Eles viram Barnabé ofertando. Só que há uma coisa interessante. Quando eles viram Barnabé ofertando, dando a oferta, o que acontece? Barnabé não deu no espírito de mentira, de hipocrisia, de fingimento, de falsidade. Ele deu normal e ele não deu para ser aplaudido. Esse casal, além de mentirem, eles buscavam um aplauso da congregação. É aquele crente que gosta de dar oferta para se amostrar, que gosta de dar dízimo para se amostrar, que gosta de pregar dizendo eu andei por vários países para se amostrar. Aí pronto, aí tu é quem sabe. Não é assim? Então vejam bem, a atitude da igreja primitiva em ofertar era o quê? Era voluntária. Não havia nada de pressão, nunca os apóstolos pediam para eles venderem as propriedades. Quem fazia isso era a própria pessoa. E ofertar, olhe para cá, ofertar, dizimar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui tem um pastor aqui, tem uns irmãos aqui, vários. E quando nós criamos, por exemplo, nós vamos construir aqui algo. Um exemplo que nós estamos construindo. Nós estamos fazendo no terreno, a drenagem, a piscina. Então eu calculo o valor, chamo uma empresa, apresento aos pastores, se eles concordarem, eu apresento à igreja, a igreja concordando, a igreja, e eu digo todos os valores, a igreja concordando, aí é que a gente coloca em prática. E eu coloco assim, olha irmãos, o valor, um exemplo, o valor dessa piscina é X.
Está aqui, tudo direitinho. Quem pode contribuir? Porque para nós pagarmos, nós vamos precisar de tantas pessoas assim, assim, assim. Pronto. Aí eles contribuem com isso aqui, ok? Então, vocês podem observar que a oferta lá, ela era voluntária. Vamos ver aí, 2 Coríntios 9, 6, 7, rapidinho. Vamos ver aí, corre aí, vamos lá. 9, 6, 7. Isso. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Sim. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração. Sim. Não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama quem dá com Alegria. com alegria. Não é para contribuir com o quê? Ó, o verso 9. Não é para contribuir com Tristeza, nem necessidade. nem necessidade. É isso aqui que Deus vai te dar. Não. Agora observem bem que no verso 6, ele começa dizendo, porque quando diz assim, cada um contribua segundo o seu, isso aqui é só para crente, porque crente do coração ruim não vai contribuir. Crente do coração egoísta, prepotente, ele vai ser como Ananias e vão reter a parte, não é isso? Porque o pecado não era em guardar. O pecado não estava porque ele vendeu e não deu. O pecado estava em ele mentir para ganhar privilégio. O próprio Pedro diz assim, o dinheiro era teu. Estava no teu poder, no teu domínio. Você faria com ele o que vocês? Eu pergunto aqui a vocês, se o Ananias e a Safira não tivessem dado nada, eles ficariam dentro da igreja? Eles ficariam, não era assim? Se eles não tivessem partilhado nada, não era um direito deles? É claro que não teria o espírito da generosa e ia ficar lá. Só que eles contribuíram na atitude de buscar glória, de buscar nome, de buscar poder e mentindo. Ok? Então, nós vamos analisar. Qual era o pecado de Ananias e Safira, pastor Azel? Da dissimulação, da mentira, de tentar enganar o espírito. Eles não estavam tentando enganar Pedro. O próprio Pedro diz isso. Eles tentaram enganar quem? Só que a mentira deles, o pecado deles, atingiu a igreja, atingiu Pedro e atingiu quem? O Espírito Santo. E atingiu quem? Eles mesmos. Vejam que até eu coloquei aqui, nós temos 4 dimensões. Onde foi, pastor? As 4 dimensões da mentira de Ananias e Safira. Primeiro, atingiu quem? Eles mesmos. Atingiu quem? A igreja. Atingiu quem? A autoridade da igreja. E atingiu quem? Não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. Vocês estão vendo o pecado da mentira? E quem foi que levou eles a mentirem? O diabo. Vamos analisar o que é que o diabo faz. Vamos lá para Lucas 22, verso 3. Rapidinho, corre aí. Aí depois a gente volta, vai lá. Olha o que é que o diabo faz. É aquilo que eu falei agora há pouco, 22, 3. 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Como? Satanás entrou em Judas. O Judas. Agora eu queria, olha para cá. Eu queria que aqueles que dizem que o Satanás é uma ideia, que é apenas um acusador, que é apenas uma força, o Judas está lá. Se é apenas o próprio adversário, quem desafiou Judas a ser diabo? Porque a minha Bíblia está dizendo que o foi que aconteceu? O Satanás entrou nele. Dominou ele. Não tinha ninguém aqui forçando ele. A Bíblia faz questão de dizer, e eu estou falando é do doutor Lucas, ele está dizendo que o diabo entrou nele, em Judas. E aí vamos lá, João 13, rapidinho, vamos mexer com isso aqui, 13, 2, 27. Vamos ver o que é que o diabo faz. João 13, 2. Sim. E acabada a ceia, tendo já o diabo, e acabada a ceia, o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes. Meu Deus, meu Deus. Tu está lendo na Bíblia mesmo, não sei. Depois que acabou a ceia, o diabo já tinha colocado no coração dele. 27. 27. Sim. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Ele estava na ceia, mas quem é que já estava nele? Está filmando direito para cá. Há muitos crentes que estão na ceia, mas o diabo está nele.
come a ceia, o diabo nele. Bebe o vinho, o diabo, espírito de mentira, falsidade, hipocrisia, tudo que não presta, mentindo para crescer, mentindo para ser famoso, mentindo para ter glória, mentindo em nome do Senhor. Bota para cá, o diabo está em tu, meu filho. E não é ideia, e não é força. O diabo entrou. Por que Judas fez o plano e traiu e vendeu Jesus? Só quem faz isso é o quem? É quem está cheio de quem? Quem anda na mentira. Bota para cá, Caio. Quem anda na mentira, quem anda traindo, quem anda entregando o próximo, quem anda na falsidade, quem anda na hipocrisia, está no espírito de mentira. E quem está na mentira, está cheio do quê? Estou cheio do diabo. E quem é o pai dele? Quem é o paizinho dele? E se a tua mãe mente, pronto, tem um diabo. Teu avô mente, tem um diabo. O netinho mente, tem um diabo. É filhinho do Satanás, é netinho do Satanás e é a vovozinha do Satanás. Está na Bíblia. Eita, meu Deus do céu. Por que tu mexe comigo desse jeito, Espírito Santo? Veja aí Marcos 14:10. Marcos 14:10. É pesado ou não é? É porque é Bíblia. É Bíblia. 14:10 de Marcos. 14:10. Vai lá. Vamos lá. 14:10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Isso. Está vendo? Então, eu estou mostrando aqui, observem bem, nós ficamos aqui, né? O pecado de Ananias e Safira. Agora vem o mais pesado. Vem que o juízo de Deus. Primeiramente vem um juízo para quem? Para o marido. O marido chega, e aí observem bem, vamos lá o que o marido diz. Eita, meu Deus. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Sim. Mentia ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. O espírito de iluminação, o dom do discernimento de espírito, entrou em Pedro. Veja uma coisa interessante, olha para cá. Pedro não invocou morte. Pedro não amedrontou ele. Pedro não sabia de nada, foi uma ação do Espírito Santo naquele momento. Enquanto ele diz, olha essa palavra pesada, só do julgamento, vai. E Ananias, ouvindo estas palavras. E Pedro disse. E Pedro disse, sim. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha para cá, parabéns, isso aqui é pesado. A igreja crescendo, Atos 1, a igreja orando, Atos 2, poder descendo, Atos 2, conversão, Atos 2, a igreja na doutrina dos apóstolos, Atos 3, os apóstolos curando, Jesus libertando, Atos 4, a igreja perseguida, crente sofrendo, mas o nome de Jesus exaltado. Quando ele chegou lá, na alegria, mas na falsidade, na hipocrisia, tem muita gente que está indo para culto com alegria, com oferta, com pulo, mas é no espírito da mentira. Aí na hora que ele chegou lá, Pedro diz, por quê, rapaz? O negócio está indo tão bem. Eita, era para tu estar desfrutando de Deus. Era para você estar aqui glorificando a Deus. O Senhor está curando, o Senhor está batizando. Por que tu entrou nessa, rapaz? É negócio sério. Por que tu está nessa? Tu está perdendo teu tempo. Meu filho, por que tu está nessa? Por que tu está deixando o diabo entrar? Tu está perdendo teu tempo. Sim, falei. E maior prova que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo do Novo Testamento, não existe diferença. Tem gente que quer fazer divisão. Nosso Senhor, olha o negócio vinha tão bem, rapaz. A comunhão da igreja, a união da igreja. Olhem para cá para você entender o que é que o diabo faz. O pastor Elenay Cabral tem uma frase muito linda nesse livro. Ele diz que o diabo queria lançar um míssel na igreja. Ele queria a bomba que jogaram lá em Hiroshima e Nagasaki. Ele queria jogar uma bomba para destruir a comunhão, para destruir o poder, para destruir a alegria, para destruir a glória que essa igreja vinha. Ele queria jogar uma bomba atômica. E ele usou quem? Ananias e Safira, que deram lugar ao diabo. Lê bem aí Efésios 4, 27. Lê ligeiro. Eita, coisa boa. É Bíblia, 4, é Bíblia. 27. Isso. Não deis lugar ao diabo. Pronto. Hein? Não deis lugar a quem? Ao diabo. Não deis lugar a quem? Agora vamos ver como é que tu dá lugar ao diabo.
Vamos, segue a leitura, segue a leitura. Aquele que furtava, não furte mais. Se tu era ladrão, não você é mais ladrão, não. Tem crente, tu aceitou Jesus, tem um bocado de crentinho ladrão. Dia desse o irmão terminou um culto, aí um irmão disse, pastor, deixei minha Bíblia aqui. Aí quando o irmão foi procurar, o outro irmão já estava vendendo a Bíblia do irmão. Eita, ladrãozinho de Bíblia. Ladrão de Bíblia. Vai lá, bota o outro. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Palavra velha podre. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Ações maléficas. Toda amargura, ira, cólera. Ei, quem é que... Peraí. Quem é que bota amargura no coração? Quem é que bota cólera? Satanás. Quem é que bota raiva? Satanás. Quem é que bota inveja? E na igreja tem isso aí? Então pronto, não sou eu não. Agora Paulo, ele dá um versículozinho bem curto. Não deis lugar ao diabo. O Ananias e a Safira deram lugar ao diabo. E aí o que o diabo queria? Essa comunhão tão gostosa, essa comunhão tão maravilhosa. 1 Coríntios 9, para a comunhão foi que Cristo nos chamou, a igreja vinha orando, a igreja, irmão, tem gente que, ei Caio, tu tá filmando direito, bora pra cá, olha pra cá, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, tem crente que tá vendo que a igreja tá indo tão bem, ela tá crescendo, ela tem oração, ela tem alegria, ela tem leitura da Bíblia, ela tem congresso, ela tem festa, de repente o diabo usa quem? E não é lá de fora não. E Paulo disse assim lá em Atos 20, depois da minha partida. É por isso que nós precisamos, olha para cá, tem irmão que quando eu falo aqui, pastor, você fica falando isso, por que Paulo disse, vocês orem, vigiem, porque depois que eu sair daqui, irmão, isso aqui é pesado. Se eu dissesse isso hoje para um grupo de obreiros, aí nós dizemos tirar o pastor Zé, que ele não tem ética, ele não tem postura, ele não tem pudor, ele não tem, o que é mais? Tato, ele olha para um ancião de cabelos grisalhos e ele não respeita o ancião, não é assim? Aí o Paulozão pregando, ensinou depois da minha partida, um de vocês aqui vai virar diabo, pode ser tu, pode ser tu, pode ser tu, pode ser tu. Mas irmão, Paulo, ele disse, é de você mesmo, é daqui de dentro que vai sair. E me mostra de onde é que está saindo heresia. Não tem época mais pesada de tanta heresia nas igrejas evangélicas do que hoje, começando com líderes. Porque os problemas de fora a igreja está preparada. A verdade. Por de fora ela está lutando, não é assim? Agora por de dentro, e observem bem, eu nunca vi, em tanto, você pode botar, na hora que bota na internet, TikTok, YouTube, sei lá, o que mais? Me ajude aí. Caiai, o que mais? Vai. Instagram, e aí pronto. Na hora que abre, é um pastor desfazendo da Bíblia, é um pastor dizendo que não tem um inferno, é um pastor dizendo que as pautas de Jesus era outra, era interpretando, são doutores segundo as concupiscências da carne e segundo a faculdade do Satanás. Olha para cá, tem muitos que fizeram a teologia na faculdade do diabo, porque o diabo é o maior teólogo. Sabiam dessa? Olha para cá, o diabo está matriculando um bocado de teólogo brasileiro na escola dele. O teólogo apóstata é discípulozinho do diabo. Quem nega a oração, quem nega o poder, quem nega a Bíblia, quem nega o jejum, quem nega as escrituras, quem nega a divindade de Cristo, teólogozinho de Satanás. E não se assuste com ele. Tem irmão que fica, meu Deus, eu não acredito que o doutor fulano, esse doutor fulano, que ele comeu no prato, olha para cá, eu fico pensando que ele não tem nem caráter. Comia na Bíblia, andava falando de Jesus, chorava de Jesus, falava de santidade, pegava contra o pecado, hoje caiu, e a mente dele virou mente de quê? De Satanás. É negando Bíblia, é negando a fé, é negando tudo, pronto. E aí? Por que tu deixaste Satanás encher o teu coração? Aí pronto, pastor, é pesado, vamos lá. Rapidinho, 1 Timóteo 4. Os doutores que vêm da faculdade do Satanás. 1 Timóteo 4. Doutores formados em curso de teologia na faculdade do diabo. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Vai. Dando ouvidos à doutrina, a espíritos enganadores. Sim. E doutrinas de demônios. Doutrina de quem? De demônios. Tem curso do diabo ou não tem? Tem. Tem faculdade do Satanás ou não tem? Aí as matérias, o currículo já sabe. Eu vou dar só alguns currículos aqui.
né? Porque nós temos o currículo de teologia, aí vem doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, doutrina do Espírito Santo, lá vai. Negatividade do Espírito Santo, não é assim? Negatividade de Deus, rejeite jejum, caia na folia da pornografia e da miséria e do diabo. Não tem limite, esse negócio de ética não tem limite. Se entregue a todo tipo de prazer, beba cachaça, se estrague porque não tem inferno. Pronto. Nós temos a escatologia, que é a doutrina final. E nós temos a diabologia escatológica. Pronto. Que aí vai ensinar que não tem inferno, que não tem pecado, que não tem nada, que no fim tu é uma casca de coco que se acaba e tu não tem responsabilidade moral de nada. Pronto. Faculdade, como é que dá o nome? Faculdade satanologia. Vamos lá, vamos botar um nome aqui. Faculdade de Teologia Satânica. Pronto. Faculdade FTS, Faculdade de Teologia Satânica. Quem está nesse nível aí se matriculou nela. E aí tem os doutores dela. Pastor Aziel, quem são os doutores? Vamos ver quem são os doutores dela. Vai lá para a tua Bíblia, lá 2 Timóteo 4, verso 2. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos ver quem são os doutorzinhos dela. Tem os doutores, ixi, assim como tem os doutores piedosos, homens de Deus, homens de oração, homens que têm jejum, tem os doutores das faculdades satânicas. Vamos lá. Vamos lá. É o verso 3, vai lá. 3. Isso. Porque virá em tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Que não suportam a sã doutrina. Eles não querem mais a doutrina bíblica, então estão inventando a deles. Vamos lá. Mas, tendo comichão nos ouvidos... Comichão nos ouvidos é coceira. Esse comichão é coceira, é quineto. Essa palavra aí é que, na verdade, ele só quer ouvir aquilo que lhe agrada. O que pesa, o que a Bíblia diz para ficar fora, ele não se agrada. É por isso, pronto. Os alunos do céu estão lá em Mateus. Olha, quem é matriculado na faculdade de Jesus Cristo, bem-aventurados limpo de mão, puro de coração. Eita! Que não entrega a alma à vaidade. Agora, os alunos da faculdade do diabo. Vamos botar aqui os alunos, os doutores. Primeiro é os doutores, não é isso? Os doutores, vamos lá. Eles não gostam de ouvir, vai. Doutores formados conforme as suas próprias concupiscências. Doutores formados conforme as suas próprias concupiscências. Aí quando você vai para João 2, 15, 17, a partir do 16, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da... Pronto, são os doutores. Olha aí, meu irmão, é doutor. Olha como é que diz aí o finalzinho. Doutores formados conforme a sua própria concupiscência. Aí lê o 4. Opa. Do mesmo capítulo. Lê o capítulo de Timóteo, né? O 4. 4. Vamos lá, ligeiro, que tem E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pronto, doutores da faculdade do diabo. Mas aí, pastor Aziel, e aí, o que esse doutor tem para nós? Vamos lá para 2 Pedro, só para nós ver o que esses doutores têm para vocês. Eu vou mostrar no capítulo 2, o que os doutores da faculdade, não é isso? Eles têm para vocês. Deixa eu ver bem aqui. Capítulo 2, deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí. E também... são os doutores, vai lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que induzirão falsas heresias de heresias de perdição, negarão o Senhor e trazendo sobre si repentina perdição. Olha aí, tá vendo? E trazendo, agora vamos analisar o caráter deles, 17. Estes são fontes sem água. Fontes sem água, eles não têm mais nada. Fontes sem água. Seus estudos não edificam nada. Vai. Fontes sem água, nuvens levadas pelo vento. Nuvem que tudo. Eu era doutor em teologia. E eu era da teologia tradicional, eu era dessa fé radical, dessa fé... eles explicam, né? Que dessa opressiva. Ainda tem crente que fica, meu Deus, que inteligência. É a inteligência do diabo. Admirado com o diabo. Eu não quero mais saber de Bíblia. Essa Bíblia é falsa. Aí ele está criando a própria Bíblia.
da mente dele, da cabeça dele, uma Bíblia que foi passada pelo cânon, uma Bíblia que teve registro, uma Bíblia, o Novo Testamento, mais de 5.600 manuscritos, comprovado pela história, pela igreja, textos hebraicos confirmados, aí surge um cabeça seca, nuvem sem, fonte sem água, nuvem, vai, lê de novo. Fonte sem água, Eita. Nuvens levadas pelo vento, Vai. aos quais a escuridão das trevas se reserva. Parece abestadinho, velho. Eu fico só olhando na internet eles. Veja bem, porque é o seguinte, esse processo histórico da teodiceia, do mal, a igreja ela formulou um discurso ao longo dos séculos, né, assim? E eu fico dizendo, meu Deus do céu, diabo, né? Ao longo dos séculos. E aí nós vemos que uma fé opressiva, uma fé que malogra os intentos, e o ser humano, enquanto está conversando besteira, tem gente aí sendo dominado pelo diabo, matando pessoas, tem gente aí que tem a imagem e semelhança de Deus, vai ter dele. Deus não fez o ser humano para o inferno, Deus não fez o homem para o inferno mesmo, não. Agora a Bíblia diz que o homem saiu de Deus e buscou seu próprio. Paulo diz que ele rejeitou a Deus. Quem é que está dizendo que Deus criou o inferno para o homem? Deus criou o inferno para o diabo. Vamos ver onde é que vai parar os alunos de Satanás. Apocalipse 22:15. Eita, vamos ver onde é que vai parar os alunos de Satanás. 22:15. Sim. Ficarão de fora os cães. Eita, gente imunda. Gente imunda, esses cães aí só come lixo. É sexo ilícito, é pornografia, é relação sexual imoral. É tudo que não presta. É que usa criancinha, é depravado, é que ele pega, olha para cá, pega uma criancinha inocente, uma criancinha que não tem defesa, e ele faz sexo com ela, toca nos órgãos dela. Tu é um instrumento do diabo, rapaz. O que mais? Feiticeiros. Feiticeiro. Os que se prostituem. Vai. Os homicidas, Vai. idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quem? Quem ama e comete a mentira. Ei, mentirosinho. Filho de Satanás, que o diabo é o pai? Alunos informados, né? Eu já tenho meu diploma. Tirei nota 10 em mentiriologia, né? Mentiriologia eu fui aprovado com nota 10. Tem um bocado aí que é assim. Especialista em mentir. Tem irmã que mente com a cara limpa. E dá graça, eu fico pensando. Aí vamos lá. Aí veio o juízo de... Eu vi um determinado teólogo dizendo assim, queridos, isso aqui que eles fazem é para dar um ar de intelectualidade. É o seguinte, esse casal foi salvo. Eu vi um teólogo dizendo, esse casal foi salvo, veja bem, Deus não deu tempo deles se arrependerem. Então Deus pagou eles com a própria vida, a sentença deles foi tirar o direito de viver, mas eles foram salvos. Meu Deus do céu. Isso aqui era um princípio de referência. A igreja estava crescendo. A mentira desse homem aqui ia destruir a união da igreja. Pedagógico, em alto grau. E a Bíblia diz que nenhum mentiroso entra no reino dos... Se eles mentiram e pagaram com a vida dele, eles estavam conscientes da mentira deles. Não era assim? Conscientes da mentira deles. E alguns que dizem assim, não, isso aí vai ficar para a eternidade. Não tem negócio de registro na eternidade, não. A Bíblia está dizendo que o mentiroso não entra. Eles mentiram conscientemente. Então eu diria também que o Judas, ele entregou Jesus, depois ele diz, eu traí um sangue, ele reconheceu. Muito cuidado com essas colocações. Muito cuidado com isso. Aqui era um princípio de referência. Nós temos que ter cuidado com isso. O juízo de Deus veio porque a mentira não foi contra Pedro. A mentira foi contra quem? Contra o Espírito Santo. E Gálatas 6:7 diz, aquilo que o homem semear, é o que ele vai colher. Quem planta mentira, colhe o quê? Além disso, a mentira desse casal era obra da carne. Está lá em Gálatas 5:21. A mentira é uma obra da... Então o juízo veio é por causa da mentira. Irmão, na hora que Pedro disse assim, não mentiste aos homens, quando ele viu que o que ele tramou mais a mulher, ele viu que ele ia destruir toda uma paz, toda uma comunhão da igreja, quando Pedro disse, não mentiste aos homens, mas ele teve um choque emocional tão grande, foi como o Nabal, quando a mulher disse, Davi vinha te matar, deu um ataque
cardíaco quando a notícia foi tão forte, ele caiu. Pedro não invocou, eu quero te matar. Em nome do Deus de Israel, você que está mentindo para mim, morra. Não, Pedro nunca invocou morte. O Pedro nem sabia que ele ia morrer. Foi surpresa também para ele. Ele só disse assim, olha, o Espírito revelou a mentira do casal. Aí quando ele disse, tu não mentiste aos homens, por que que tu deixou? Eita. Eu li um autor que diz que se os pastores de hoje tivessem comunhão com Deus em alto nível e orasse tanta hora, qualquer pessoa que quisesse fazer parte da igreja ia ter medo de fazer parte dela com a falsidade. Entenderam? Pronto. Qualquer pessoa, porque ele disse que a partir daí houve. Eu não coloquei aqui. Eu não coloquei. Cadê o pincel? É isso? É o 11. Como é que diz aí? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Houve aí, né? Um grande temor. Mas é isso. Versículo 11. Aqui. Pastor, essa repreensão de Pedro foi coletiva ou foi particular? A repreensão de Pedro foi coletiva ou particular? Tinha gente lá, mas ela foi particular. Eu creio que sim. Fobós, temor, medo, só que esse medo aqui criou uma reverência. Todos que queriam fazer parte da igreja daqui para frente não iam mais com espírito de mentira. Já pensou, irmão, se hoje acontecesse isso? Porque tem um bocado, eu vejo aí um bocado de cantor, eu vejo um bocado dizendo, eu entrei na igreja, mas tem muita mentira, tem muito engano. Aí se hoje tivesse isso aqui, pastor mentiroso ia morrer, crente mentiroso ia morrer, cantor mentiroso ia morrer, pregador mentiroso ia morrer, dirigente de ciclo de oração mentiroso ia morrer, crente mentiroso ia morrer, porque primeiro viria a ação do juízo de Deus. Mas isso está reservado para Deus, para o futuro, ok? Então, não brinque com todas as pessoas que brincam com Deus. Qual é o destino? A Bíblia diz lá em Hebreus 11, 29, esse não me foge a memória. Horrenda coisa é cair nas mãos. Então quem cai nas mãos do Deus vivo está lascado. Eita Deus! Vai, meu 11, filho. 29. Sim. Pela fé passaram o mar vermelho. Hebreus 11, 29. 11, 29. Deixa eu ver aqui. 10, 29, rapaz. 10, 29. Isso, é 10, 29. Achou? 31, 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do 10, Deus 31. vivo. 10, Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do Deus vivo. Vocês estão vendo aqui? Então não brinque com Deus. Sabe qual foi o problema desse casal? Eles disseram, vamos testar. Vamos testar até onde isso vai. Se passar, aí nós estamos também. Aí a mulher disse, é mesmo, meu velho, nunca brinque com as coisas de Deus. Não tente os limites com Deus. Não tente a paciência de Deus. Não tente a experiência de Deus. Não tente nada para atacar a Deus. Vamos ver até onde isso vai dar. Não brinque. Está adulterando? Está se dizendo que é crente? É melhor tu sair. Você tem direito de ser o que você quer. Está bebendo? Quer beber? Você quer beber cachaça? Quer beber isso? Vai beber sua cachaça, vai beber. Agora pronto. Não fique iludindo dizendo que é crente, dizendo que está na igreja. Você, mocinha, olha para cá, mocinha. Você está na fornicação e está dizendo que é crente, sentando em banco de vocal, de coral. Faça isso não, vai escandalizar o nome de Deus. É melhor você viver lá fora, porque desse jeito você não está brincando com Deus. Não brinque com Deus. Se você brincar com Deus, essa é a ação final. Deus mata pessoas boas? Não. Deus mata pessoas que não querem. Não, Ele mata quem não presta e quem quer brincar com Ele. Zombar dele. Então não brinque com Deus. Ananias e Safira tentaram uma brincadeira com Deus. Vamos ver onde isso vai dar. Mas quando chegou lá, a tentativa de brincadeira foi tão evidente que foi um primeiro, depois foi o outro. Um primeiro. Que aí um autor diz que a demora dela morrer é porque ela não estava perto dele. Porque se tivesse, os dois tinham morrido na hora. Negócio pesado. É negócio pesado. Então você vê aqui, Ananias e Safira foram salvos. Aí eu já expliquei isso aqui para vocês, ok? A influência purificadora. Depois que aconteceu isso na igreja, o que aconteceu? Um grande temor. A igreja, ela é influenciada para a santidade, quando no meio dela o pastor é sincero, os membros são sinceros, tem oração, tem temor de Deus, tem reverência. Então vai ter uma influência. Eita, que se na igreja do Brasil hoje
tivesse esse impacto aqui, o Fobós, a reverência era outra. A igreja, irmão, está cheia de crente velho que não tem reverência. Eu digo aqui direto, é crente velho com bloco na boca, é crente velho, na hora que está ouvindo a palavra, mexe no celular, ele se levanta, ele não tem nenhuma reverência. Eclesiastes 5:2 não vale nada para ele. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, não tem nada. Então, foi uma influência purificadora. Foi uma influência. Agora tem uma coisa, sabe o que acontece? Essa igreja, ela estava vivendo tanto de Deus, ela era tão espiritual, ela era tão fervorosa. Olha para cá, na igreja fervorosa pode aparecer meninice, na igreja fervorosa pode aparecer a mentira, na igreja fervorosa pode aparecer o pecado, mas quando ela está dentro do poder e da ação purificadora, o mal aparece, mas vai o quê? Embora. Na mesma hora o mal bate em retirada. Vamos cercar nossas igrejas com a palavra da santidade, da verdade, do amor, da sinceridade, meus irmãos. Eita Deus. Pronto, aí vamos lá, ver a morte da bichinha. Eita, coitada. E passando quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 7. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste por quanto aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido e também levarão a ti. Ele diz isso, né? No verso 9, vê o 9 aí. 9. Sim. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Para tentar o Espírito do Senhor. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que eu coloco aqui. Ananias e Safira, quando Pedro diz, por que fizeste isso? Eles compreenderam que foram longe demais. Mas já era tarde. Vai chegar o dia que você vai saber que foi longe demais, mas já é o quê? Já é tarde. Interessante que a palavra igreja, a primeira vez que aparece no texto grego, depois de Jesus falar em Mateus 16, é aí. E essa palavra eclesia, não é eclesia. Sempre o som do S no grego é si, eclesia, ok? Eclesia aí é chamados para uma reunião civil. Era o termo grego, mas aplicado pela tradução da Septuaginta, era kahal, que é congregar, que vai dar o termo também. É a congregação do Senhor, a assembleia do Senhor. Esse é o sentido. Ele estava dizendo, vocês mentiram para a assembleia do Senhor. Vocês atacaram a assembleia e atacaram o dono dela, que é quem? É o Espírito Santo. Por que fizeste isso? Por que vocês entristeceram? Por que vocês? E agora? E a Bíblia diz claramente onde é que os crentes se reuniam. Por isso que eu disse que a Bíblia responde tudo. Está aí, não está? Vê o versículo aí. Onde é que eles se reuniam? Qual é o versículo aí? Vamos lá. Eita, glória a Deus. Deixa eu ver. Vamos ver lá para o... Mão dos apóstolos, quando aos outros ninguém ousava... Não, é o 16, esse é o 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. É o porco de Salomão. 12, vai. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Aonde era que eles estavam, pastor? No alpendre de Salomão. Eles estavam onde? No alpendre de Salomão. Ou seja, porco de Salomão. Eles não tinham templos ainda, mas eles iam para essa área, alguns falam que era coberta, para se congregarem, para unir ao Senhor. Essa ideia dos desigrejados aqui também, mais uma vez, perde a vez. Ok? Então, queridos, nós aprendemos aqui hoje essa realidade. Vamos aqui, ó. Quando a conversão não é verdadeira, aí vem a questão, Ananias e Safira eram crentes? Alguns dizem que eles eram crentes apenas nominais, não eram crentes verdadeiros, mas há uma tese de que eles eram crentes verdadeiros. O problema é que eles deram lugar. Muito cuidado, porque o diabo sabe qual é a fragilidade, o ponto fraco da tua vida, e é ali que ele entra, ok? Então, quando a conversão não é verdadeira, vamos lá bem forte,
O crente apenas simpatiza o evangelho. É atraído pelas... eu gosto desse louvor. Eu amo esse hino, mas não amo Jesus. Não é assim? Eu amo ouvir a Bíblia, mas não gosto de ler a Bíblia. É só simpático, é um bocado de político. Eu amo os crentes, mas não vai para a igreja. É assim. Só balela, ok? Falta de confissão de pecado. Não há confissão verdadeira. Espiritualidade fingida. Ele até dá um dízimozinho, dá até uma ofertazinha, mas é só para ganhar o quê? Nome, título, mas é um fino mentiroso dentro da igreja. Sinais da velha natureza, quais são? Hipocrisia, cobiça, mentira. Então, quem anda fazendo essas coisas, na verdade, ainda está na velha natureza. Como viviam os cristãos? Aí você viviam em união, na doutrina, na palavra, em toda alma havia temor, supriam aos necessidades. Era isso aqui que esse casal, usado pelo diabo, queria estragar. Uma pessoa usada pelo diabo sempre quer estragar boas amizades, comunhão, vida exemplar. E com a mentira que você usa, olhe para cá, fuja da mentira, porque com a mentira que você usa, você estraga relacionamentos, você estraga bons princípios, você estraga boas igrejas, você estraga boas amizades, você estraga boas convivências. A mentira do diabo. Fuja do diabo, fuja da mentira, porque senão você vai ser um filho de Satanás. Aí a inveja é obra de quem? Aqui surge o primeiro sinal de ovelhas rebeldes. Quem? Ananias e Safira. Por que eles falaram mentira? Cheios de... As atitudes erradas desse casal, quais eram? Hipocrisia, fingimento e mentira. Coisas que estragam a comunhão. O que é que estraga? Inveja e mentira. E vamos botar a bichinha aqui? Ô, irmão, às vezes a gente está conversando no local, não, que nem tem a roda aqui, aí eu chego. Mas aí, na hora que eu chego, eu sei que já tem ali o irmão, que ele é um fino mentiroso. Já estragou o quê? Toda amizade, toda comunhão. É triste a gente estar... Daí é hipócrita. Mas rapaz, não sei. Vai para cá, bota para cá. Irmão, eu te peço em nome de Jesus. Tu tá bom, filmando direito, bota bem aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Não use desses elementos, hipocrisia, mentira e falsidade. Você estraga a amizade, você não se torna atraente, você não se torna uma pessoa agradável de se conviver, você não se torna um instrumento, ainda tem mais, tu vai ficar do lado de fora, tu vai ficar fora do céu, porque Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora. Pronto, se tu é mentiroso, tu está fora. Eita, rapaz, é negócio sério. As pessoas, ele é tão hipócrita, tão falso, que as pessoas não sabem se ele está rindo com a gente ou rindo da gente. Rapaz, tem hipócrita assim mesmo. Ei, pastor Zé, eu lhe amo, sente aqui, santo. Rapaz, você é um instrumento de Deus. Ei, hipócrita, velho. Ei, invejoso. Ei, invejosa. Rapaz, é ruim, viu? Vai. Aqui, quando a igreja de fato é igreja. Vocês sabiam quando a igreja de fato é igreja? Ela não cobra de ninguém, ela não exige de ninguém, ela não pede dinheiro a ninguém. Quando a igreja é igreja de verdade, ela ora, tem doutrina, tem comunhão e a contribuição é voluntária. Quando a igreja é igreja de verdade, quem lidera ela é o Espírito Santo. Veja que quando o Pedro diz para Ananias, você não está mentindo a mim, mas a quem? Quem era que estava dirigindo aquela igreja? Quem era o dono dela? Vocês se lembram que quando Paulo estava perseguindo a igreja, aí Jesus disse assim, porque me... E aqui Pedro diz a mesma coisa. Por que tu está mentindo ao Espírito Santo de Deus, ok? Ninguém é obrigado a contribuir. A importância do dom de discernimento. Querido pastor, ore a Deus, peça o dom do discernimento para que Ele te use. Nós temos que ser usados. Bora para cá, Caio. Nós temos que ser usados. Igreja não é associação, igreja não é Banco do Brasil, igreja não é clube, igreja não é o que mais? Um instituto humano. Igreja é o corpo de Cristo e é dominado pelo que é espiritual. Pronto. Aí vem a vontade carnal. Quem é carnal só gosta de quê? Enganar a liderança e o espírito. A liderança ela é de Deus. Eu quero dizer aqui uma coisa, olha para cá, bota para cá. Efésios 4:11 diz que Deus dá os homens para a igreja, Ele dá como os dons. Esses homens não são donos da igreja, nem têm uns dons, é o Senhor que dá. E a igreja deve respeitar a liderança. Se um líder pecar, se um líder cair, quem é que vai prestar conta com ele? O próprio Deus vai prestar, ele vai prestar conta com Deus, e Deus vai punir ele. Ok? Deus vai punir ele. Agora, tentar enganar a liderança, desfazer a liderança, é coisa séria. Ok? É muito sério. Os que são pastores na igreja, como eu estou falando aqui. E deixa eu dizer uma coisa a mais.
Todos nós somos iguais na igreja. Eu sou igual a ele é igual a mim. Agora eu tenho que entender que há distinções. Deus, ele me deu uma função para cuidar de cada um dos irmãos. Eu sou crente como você, vou para o céu como você. Agora, Deus me deu um chamado que eu sou distinto de você para exercer uma função maior no corpo de Cristo. E aí você tem que entender isso, ok? Ou você aceitando ou não, mas tem que entender. A mentira dentro da família. Um pai mentiroso vai gerar uma filha mentirosa. Uma filhinha mentirosa vai gerar uma netinha mentirosa. Um netinho mentiroso. E aí pronto, que é filho do diabo. E aí o diabo é pai de quem? Da mentira. Nunca deixe na sua mesa seu filho ver que você é mentiroso, pai. Nunca deixe na sua mesa sua filha ver que você é mentirosa, mãe. Seja sincera. Esse negócio estou banhando. Espera que eu não estou banhando, não. Tua filha sabe que tu está mentindo. E não tem nem mentirinha, nem mentirona. Toda mentira é mentira. Pode largar isso de mão. Não, eu tive uma mentira santa. Não existe mentira santa. Toda mentira é do diabo. Qual o motivo da punição severa desse casal? Mostrar que o Espírito Santo estava na liderança da igreja, que Deus não aceita o pecado, não é isso? Por isso que eles foram punidos. E aí, na verdade, eles pecaram diretamente contra o Espírito Santo de Deus. E aí, marido e mulher foram unidos para o mal, como nós já falamos, mas um coração aberto para Satanás, acontece essa desgraça. Não viva no disfarce, não viva na mentira, não viva na falsidade, viva no amor de Deus. Fujamos de tudo isso, da hipocrisia, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Irmão César, orando a Deus, pastor Luiz impetrando as bênçãos apostólicas. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos por mais uma oportunidade, meu Deus, de estar aqui aprendendo a Tua palavra. Abençoe Teu povo que estão conosco, meu Pai, dando Tua graça, Tua proteção, sarando, curando, operando milagres e redimindo o Teu povo, ensinando a cada dia, meu Pai, a melhor te servir. Te agradecemos pela vida do Teu filho, pastor, professor Zé Gomes, que o Senhor levantou para abençoar as nações, para abençoar Teu povo. Continue abençoando ele, a sua família, a igreja, o Senhor colocou sob os seus cuidados. Faz prosperar em tudo para a glória do Teu nome. Pai, repreende todo mal, toda palavra contrária, toda oração contrária, os projetos que o Senhor tem na vida do Teu filho, que caia por terra. Continue usando Teu filho de maneira poderosa, em nome de Jesus te louvamos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém.